Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Versículo 42. Quem achou, diga amém. Atos está no Novo Testamento, se tem novo convertido aqui entre nós, né? Depois de João, versículo 42 diz assim: e eles perseveravam, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam entre todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Martin Luther King Jr. fez um discurso no Lincoln Memorial, Estados Unidos da América, ali por volta da década de 20 a 30 do século 20, 1928, 29. E o seu discurso célebre, intitulado I Have a Dream, eu tenho um sonho. Era um líder negro americano que sonhava que seus filhos fossem respeitados e considerados não pela cor da sua pele, mas pelo valor do seu caráter. E ele dizia: eu tenho um sonho em que a minha nação um dia se levantará como um país verdadeiramente livre. Martin Luther King Jr. era um pastor batista, homem de Deus, que atuou em causas civis de forma estratégica, como foi, depois foi assassinado na América. Um homem nobre, um irmão nosso, nós vamos encontrar com ele lá na glória. Eu posso dizer para os irmãos que ter um sonho nos coloca à frente de muitos da nossa época e nos faz mudar a história. Como nós estamos falando aqui da igreja, de igreja que gera e cuida dos filhos, eu quero falar para os irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui é um sonho de igreja. Todos juntos podemos dizer assim: eu tenho um sonho. Vamos dizer junto? Vamos em inglês agora, nós somos uma igreja chique. Diga assim: I have a dream. Aí, ó, pronto, está aprendendo até inglês aqui, ó. Tá pensando o quê? Diga assim: Espírito Santo, abre os meus olhos do meu coração, para que eu possa ver
vê o chamado celestial de ser igreja. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir tua voz me chamando. Abra o meu coração para uma explosão, ágape, dínamos de Deus, do Espírito em mim. E eu sei que a unção está em mim. E esta unção do Espírito Santo me ativa por dentro, me apodera por fora e me levanta para conquistar onde eu pisar, a planta dos meus pés, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, tem misericórdia de nós e fala conosco, que libera a tua palavra com clareza, lucidez, sabedoria e revelação, e que a tua igreja seja ativada aqui na Casa da Bênção, ao redor de toda a Baixada Santista e nos 4 cantos do Brasil. Levanta esse povo, sejam eles fortes e numerosos, nos 4 cantos do Brasil, para as nações, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, 2013, nós estudamos lá em Goiânia, na videira de Goiânia, o livro de Atos dos Apóstolos. E durante um jejum especial lá, intitulado Atos 2, 2003. Nós fizemos um projeto de jejum e oração e evangelismo, em que nós decidimos viver o que os apóstolos viveram lá no capítulo 2 de Atos, em que em um só dia eles batizaram quase 3.000 pessoas. Na época nós tínhamos em torno de 7.000, 8.000 membros em Goiânia, na igreja. E nós decidimos, nós vamos batizar 3.000 pessoas num só dia. Depois de ministrar a palavra de Atos, estudar Atos com a igreja, nós, no dia do aniversário da cidade, nós fomos lá para o Goiânia Arena, que é o maior ginásio da cidade, e nós fizemos lá o batismo de quase 3.000 pessoas. Um dos 3.000 batizados lá era um jovenzinho de 18 anos de idade, nasceu de novo, foi chamado para ser pastor. O pastor Guilherme era um desses 3.000, está aqui comigo. Outro desses 3.000 era meu pai, que nossa família orou 6 anos por ele, chorou, clamou, e ele foi um dos 3.000. Ano passado o Espírito Santo nos conduziu lá em Porto Alegre a orar e ministrar Atos dos Apóstolos com a igreja. Eu entendi que meu primeiro ano ali em Porto Alegre, não o primeiro ano da igreja, a igreja já tem 7 para 8 anos, mas o meu primeiro ano ali, nós entendemos que nós precisamos liberar uma visão do sonho de Deus para a igreja, e é nada melhor do que Atos. Eu tenho um encargo especial por esse livro, eu gosto, já li dezenas de vezes, já estudei dezenas de vezes, já dei aula dele muitas vezes, nosso seminário presencial, telepresencial. E ali o Senhor nos conduziu para estudar novamente tudo, diante daquilo que o pastor já ouviu, o pastor Luiz ministrar muitas vezes, e a visão nos ampliou. E sabe de uma coisa, irmãos? E aí nós escrevemos depois uma série devocional. Nosso povo, a igreja, muita gente novinha, não tão experiente na leitura, nós escrevemos aquelas porções homeopáticas ali para os irmãos estarem recebendo. Escrevemos uma série devocional chamada Explosão Atos, e ministramos para a igreja. E foi uma das coisas que assim, pastor César, uma das coisas que assim sacudiu-nos como igreja ano passado. Nós saímos dos 150 para os 500. Naquele ano nós batizamos em praça pública 100 pessoas, fizemos o batismo dos 100. Olha, ficamos 6 anos lá e chegamos a 150. E em um ano nós fizemos só
de um dos batismos, não foi o batismo do ano inteiro, foi um dos batismos, em um semestre foi 100, praça pública, que é para mostrar para os principados e potestades que uma igreja forte está se levantando ali no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Fizemos o batismo do 100, depois de um projeto nós fizemos chamado Explosão Atos. Nós escrevemos um material chamado Explosão Atos, e eu queria te presentear, o meu amigo Galdério aqui, com essa bênção aqui, meu pastor gaúcho, que está lá agora em Curitiba, né? E eu senti no meu coração de compartilhar com os irmãos. Então, eu vou fazer algo aqui, eu vou me aventurar a fazer algo aqui em 1 hora, que é pregar o livro de Atos inteiro para você, em 1 hora. É Deus que ajuda, não é? Mas depois de ter pregado esse livro aí mais de 10 vezes, que o Senhor tenha misericórdia. É bem provável que isso possa acontecer. Mas sabe, eu fiz assim um resumo que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou aqui então ministrar para você um resumo do livro de Atos, cujo tema básico da minha palavra hoje então é a explosão Atos. Claro que nós não vamos fazer um estudo detalhado, nós vamos sobrevoar de forma panorâmica nesse livro. E vamos ver, pelo Espírito e pela palavra, a igreja do sonho de Deus. E se o sonho de Martin Luther King Jr. cruzou gerações, 200.000 pessoas ouviram-no lá em frente ao Lincoln Memorial, nos Estados Unidos da América, em Washington. Mas esse discurso se ecoou de geração em geração, e milhares, milhões de pessoas ouviram, foram mudados. Até aqui, chegou até aqui, ó, eu falando do tal discurso. Se sonho de Martin Luther King Jr. cruzou fronteira e mudou a história, imagina sonhos de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um sonho de igreja, e não nos deixou órfãos de uma visão. O Espírito Santo não... Jesus, quando foi ser levado para o Pai, os discípulos ficaram cabisbaixos, ficaram aflitos, dizendo, como quem dizia: nós vamos ficar só, nós vamos ficar órfãos de um mestre, de um referencial, de uma visão que nos inspira, nos contagia e nos leva avante. Era mais ou menos esse o clamor dos discípulos. João capítulo 14, e Jesus disse para eles: olha, eu não vos deixarei órfãos, vocês jamais estarão órfãos de uma visão. Não vos deixarei órfãos, mas o Espírito Santo, o outro Consolador, Ele virá, e Ele vos conduzirá, e Ele pegará vocês pela mão, igreja, e Ele vai levar vocês a ter uma visão celestial. Vocês jamais estarão sem uma visão celestial, sem um guia, sem um mestre. E realmente, quando tu olha para Atos, quando nós olhamos para Atos, o que nós vemos? Eles não ficaram órfãos. O Espírito Santo pegou na mão desses 12 homens simples, caipiras, lá da Galileia, pescadores, e os homens abalaram o mundo. Abalaram o mundo. Muito mais que Martin Luther King Jr., muito mais. Cruzaram fronteiras, oceanos. E a obra dele está aí sendo contada até hoje, porque foi obra do sonho de Deus. Explosão Atos. Nós poderíamos resumir o livro de Atos em uma frase. Esse é um livro que nos apresenta o crescimento da igreja e a expansão do reino pela plantação de igrejas. Na verdade, é um livro escrito por Lucas. Lucas escreve 2 livros no Novo Testamento. Poderia-se dizer que Atos é como se fosse o segundo volume de um mesmo compêndio literário, escrito por Lucas. Então tem o Evangelho de Lucas e tem Atos. O Evangelho de Lucas, ele escreveu a Teófilo. Atos também ele escreve a Teófilo. Ele escreve o Evangelho de Lucas apresentando o que Jesus fez e ensinou.
Em Atos, ele apresenta o que os discípulos fizeram e ensinaram pelo Espírito Santo. Então, são dois livros complementares. E Lucas escreve ao excelentíssimo Teófilo. Os estudiosos do Novo Testamento dizem que tem duas possibilidades sobre Teófilo. Primeiro, poderia ser um discípulo de Lucas, da igreja primitiva, para o qual Lucas escreveu. Mas não há registros na história da igreja de que havia um discípulo chamado Teófilo. Então a segunda possibilidade é que Teófilo era um personagem criativo, um personagem criado pelo escritor, no qual todos nós pudéssemos nos identificar. Porque Teófilo significa Theos, Deus, Philos, amigo. Teófilo significa amigo de Deus. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos para os amigos de Deus. Tem amigos de Deus aqui hoje? Esse livro foi escrito para ti, então. Esse livro foi escrito para você. Só para os amigos de Deus. Quem não é amigo de Deus aqui, está liberado. Deus te abençoe, pode ir embora. Mas os que são amigos de Deus, vamos comigo aqui, que tem um livro que foi escrito para você. Quantos são amigos de Deus que digam amém? Bem, o objetivo central de Atos é o mesmo lá do nosso sistema de mudagem. Ó. Pede para ele quando eu tocar aqui do lado esquerdo para passar. Conecta lá o Wi-Fi lá com ele. Feito. O objetivo central de Atos é a igreja. E aí nós queremos edificar a igreja. E nós queremos construir uma casa para Deus. Mas sabe, você já viu algum construtor sério construir um prédio, uma casa, sem antes ter uma planta baixa, uma arquitetura, um projeto detalhado, uma maquete, uma arquitetura, um projeto? Já viu algum construtor que vai fazer isso? Só amadores fazem isso. Paulo diz, eu como prudente construtor. Paulo diz que os apóstolos eram prudentes construtores. Se os apóstolos eram prudentes construtores, o que poderíamos dizer a respeito do Espírito Santo, que está construindo a casa de Deus? Ele é o construtor perfeito, perito, exímio, excelente, excelso, glorioso. É o Espírito Santo. Então, se prudentes construtores têm projeto, têm arquitetura, têm planta baixa para uma edificação, Deus tem uma obra a fazer. Deus nos comissionou como igreja para edificar uma casa. Aí Ele não nos dá a planta baixa dessa casa. Ele não nos dá o projeto arquitetônico da casa. Ele não nos dá a planta. Em Atos dos Apóstolos nós temos a planta da edificação da casa, que é a igreja, que não é lugar de habitação, mas comunidade de habitação. E nós já falamos sobre isso. Então, o objetivo central do livro de Atos é a igreja. Mostrar o seu nascimento pelo poder do Espírito Santo, o crescimento da igreja sob a direção do Espírito e dos apóstolos, a edificação da igreja no ensino dos apóstolos e o trabalho missionário da igreja, de plantar igrejas. Basicamente esse é o objetivo central do livro. Explosão Atos nos mostra também, poderíamos resumir em duas partes, dois centros ministeriais. O livro de Atos pode ser resumido em dois tópicos. Eu poderia pregar aqui para vocês dois tópicos. Tópico 1, do capítulo 1 ao 12, nós temos Atos do apóstolo Pedro e os 11 em Jerusalém. Jerusalém, a igreja de Jerusalém, tornou-se um centro ministerial. Um centro ministerial nos fala de uma igreja local que tem um ministério ou ministérios apostólicos sólidos, com uma visão clara,
Uma igreja local modelo que cresce, multiplica e se espalha por toda uma região e envia. Isso é um centro ministerial, diga centro ministerial. Nós chamamos, alguns lugares chamam de sede, outros chamam disso ou daquilo, mas nós diríamos, nós na Vinha chamamos de centros ministeriais. Primeira parte, então, podemos resumir em duas partes, todo o livro, do capítulo 1 ao 12, nós temos então o centro ministerial de Jerusalém, com a liderança de Pedro e os 11 apóstolos, a partir de Jerusalém, enchendo toda Jerusalém do Evangelho, enchendo toda a Judéia e Samaria do Evangelho, sacudindo os poderes espirituais, sacudindo Jerusalém. Onde eles batizaram quase 3.000 almas, onde a sombra dos apóstolos curavam as pessoas, a partir de onde os apóstolos saíam e faziam cruzadas extraordinárias lá em Samaria, a partir de onde tudo começa e se espalha. Segundo tópico, segundo aspecto do livro de Atos, eu estou resumindo ele para você em 2 pontos. Poderia pregar também Atos do apóstolo Paulo e as equipes missionárias de Antioquia, do capítulo 13 até o capítulo 28. O que nós temos são os atos do apóstolo Paulo e as suas equipes missionárias a partir de Antioquia. Capítulo 13 ao capítulo 28, final do livro, é o que nós temos. Poderíamos dizer Atos do apóstolo Pedro e Atos do apóstolo Paulo. Atos dos apóstolos a partir de Jerusalém, da igreja local de Jerusalém, que influenciou, começou tudo, e também Atos do apóstolo Paulo e dos apóstolos a partir de Antioquia. É bem verdade que a igreja local de Antioquia tornou-se mais exemplar, mais frutífera do que a igreja de Jerusalém. Que os 12 apóstolos não ouçam isso, mas aí está claro aqui em Atos. Paulo não ousava nem falar nada parecido com isso, ele ia ter problema, mas aqui entre nós, 2000 anos depois, está notório que a igreja de Antioquia era muito mais sólida, frutífera, muito mais próxima do mover de Deus. Tanto é que as câmeras da Atos Produções saem do set de gravação de Jerusalém e muda tudo para Antioquia. A partir do capítulo 13 não se fala mais nada do mover de Jerusalém, porque Antioquia tornou-se igreja comprometida com o propósito eterno de Deus, de fazer discípulos das nações. Atos tornou-se uma igreja tímida, Jerusalém tornou-se uma igreja em si mesmada, voltada apenas para si. Para Pedro poder pregar na casa de Cornélio, ele teve que dar 1000 explicações para a igreja. Ou seja, era uma igreja que tinha dificuldade para pregar para gentio. A igreja só tinha facilidade para pregar para judeu. Para pregar para gentio era algo que causava escândalo. E o Deus que queria fazer discípulo de todas as nações tinha um problema em Jerusalém. O que ele faz? Vamos para Antioquia. Levanta um lá dos apóstolos, que nem foi um dos 12, e que se dizia nem digno de ser chamado apóstolo. Eu sou, mas de fato eu sou. Eu não sou digno nem de ser chamado, mas que eu sou, eu sou. Ele falou isso nas suas cartas, está tudo lá escrito. E ainda disse mais depois lá aos Coríntios. E falou, e tem mais, e eu frutifiquei mais que todos eles. É bem verdade que ele não estava pensando que todo mundo ia ler isso, não. Ele pensava que era só Coríntios. Mas nós aqui estamos sabendo da história aqui também. E parece vaidade de Paulo. Paulo é vaidoso. Olha o que Paulo está falando, não parece? Você nunca achou Paulo meio arrogante, não? Eu, na minha imaturidade, já achei. Essas colocações como essa, parece que o cara é meio se achão, como diz meus filhos. Falando de tal, é se achãozinho. Se achão é um cara que se acha. Eu já pensei isso de Paulo, na minha imaturidade, na minha infantilidade. Mas não. Se ele falou que frutificou mais do que todos, e isso foi verdade, onde é que está o pecado disso? Pecado é não dizer a verdade. E ele disse a verdade em amor e disse para as pessoas certas. Ele não disse isso lá no concílio de Jerusalém, na frente dos apóstolos. Na frente dos apóstolos ficou caladinho, quietinho.
Sim, senhor, não, senhor, aleluia, glória a Deus. Pode ver Paulo lá com os apóstolos, ele fica na dele, ele não chega, ele ouve e tal, dá uns testemunhos aqui, outro ali, e deu. Mas para os discípulos, por favor, abrir o jogo aqui, gente. Paulo abriu mais igreja que os 12 apóstolos juntos, pode olhar em Atos. Ele e as suas equipes de Antioquia abriu mais igreja que os 12 juntos. Ensino. 1/4 do Novo Testamento foi escrito pelo homem. 1/4 do Novo Testamento. De fato, é verdade o que ele disse. Eu frutifiquei mais que todos eles. E ele disse: e eu sou o que sou pela graça de Deus, e não eu, mas a graça de Deus em mim, e eu com a graça. É a graça respondida. É a graça liberada e respondida. Produz frutificação abundante e gloriosa. Então, nós encerramos aqui o livro de Atos. Atos de Pedro em Jerusalém e Atos de Paulo em Antioquia. Amém, irmãos? Você pensou que não era possível? Eu preguei o livro de Atos para você. Mas eu vou te falar de 7 palavras. Eu vou resumir o livro de Atos em 7 palavras para você. 7 tópicos, então, a minha mensagem. E cada tópico é uma palavra só. Eu não vou falar só em 2 tópicos, não, vou falar em 7. 7 é o número perfeito, 7 é 7, né? Explosão Atos nos fala de primeiro, Pentecoste. Atos 1 e 2, o que nós temos, tudo gira em torno do Pentecoste. O que é o Pentecoste? Aqui tem Pentecostes. Podemos dizer Pentecostes ou Pentecoste. Pentecostes era uma das festas que Deus estabeleceu com o seu povo em Israel, em que celebrava a colheita. Pentecostes é porque era uma festa de 50 dias. No 50º dia. 7 semanas de festa, dá 49, né? Encerrava-se, 49 mais um, Pentecoste. Em Atos capítulo 1 diz que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos por 40 dias. 40 dias. Jesus ressurreto deu aula de pós-doutorado em edificação de igreja para os seus apóstolos. O treinamento dos 12 foi violento, foi poderoso, gente. Vamos ser honestos. Os caras ficaram 3 anos e meio com Jesus, sendo treinado ao vivo e a cores. E depois de serem treinados, Jesus ressuscitou, apareceu para eles mais 40 dias para fazer a revisão geral. Imagina a aula, deve ter sido fantástico, não? Imagina a aula, sentou lá eles estavam sentados lá na aula, Pedro, Tiago, falei, e aí, quem vai dar aula hoje? É Jesus. Daqui a pouco ele aparece atravessando uma dessas paredes aqui. Porque era o corpo glorificado, sabe como que é, né? Estava tudo trancado, de repente Jesus entrava. Paz convosco, gente. Vamos lá. Próximo tópico. Reino dos céus. Imagina pegar aula com Jesus ressurreto. Meu Deus do céu. No caminho de Emaús diz que quando ele falava, o coração queimava a ponto de quase explodir. Imagina as aulas que aquecem o coração. Oh, aleluia. Meus filhos é que falam assim, pai, conta aquelas histórias para nós. Os meninos são poderosos. Eles dizem assim, pai, às vezes eu estou cansado. Eles todo dia, antes de dormir, pai, conta história para nós. Conta história, né? Ele até brinca, fala, meu pai é o contador de história. Porque eu, na verdade, eu sou um contador de história, não sou um pregador, eu conto histórias, né? Eles brincaram comigo, meu pai é o contador de histórias aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí eu vou contar a história. Aí tem dia que eu estou cansado, né? Eu falo, meu filho, hoje, porque geralmente eu procuro um tema, né? Eu já fico preparado, um tópico, um tema, para contar para eles, né?
Geralmente eu gosto de falar aquilo que eu estou ministrando na igreja, só que na linguagem deles. E aí tem dia que eu estou cansado. Eles contam história. Eu falei, hoje não vai ter história não, hoje eu vou responder perguntas. Vocês fazem pergunta que eu respondo. Mas eles sabem me cativar, porque um dia que eles chegaram em mim, pai, conta aquelas histórias que aquecem o coração. Eu falei, meu Deus, esses meninos são cheios do Espírito. História que aquece o coração. Era Jesus ressurreto, quando ele pregava, contava história, o coração dos discípulos aquecia. 40 dias, Jesus esteve diante deles. Está lá no capítulo 1, depois você lê. 40 dias, ensinando-os a respeito do reino. Temática de Jesus no pós-doutorado da edificação da igreja era reino. O rei, como é que é? Relaciona o reino se relacionando com o rei. Também tem um negócio, o reino servindo o rei. Reino servindo ao rei. Está lá em Atos 1. O assunto de Jesus foi o reino. Jesus ficou ensinando para eles sobre o reino. 40 dias, ressurreto, coração aquecido. Quando Jesus acaba de ensinar, acontece algo interessante. Olha só. Depois Jesus ensinou para eles sobre o reino. E o que nós estamos edificando é o reino. E a maneira de edificar o reino é plantando igrejas e edificando igrejas. Não é de outra forma. Não é tomando poder político. Não é transformando a educação e a economia. Nosso reino não é daqui. Se fosse daqui, nós tínhamos que todos os pastores nos candidatar a ser prefeito, governador. Tínhamos que, para conquistar o Brasil, tínhamos que ter um prefeito, o governador e o presidente. Se o nosso reino fosse daqui. Mas o nosso reino não é daqui. Nenhum apóstolo se candidatou a imperador de Roma. Nem foi senador de coisa alguma. Nenhum dos apóstolos. Nenhum dos apóstolos. Por quê? Porque eles entenderam, nosso reino não é desse mundo. Ele é um reino do mundo do vindouro, que está sendo estabelecido aqui em espírito e em verdade, a partir do coração dos homens e mulheres nas casas. Você não muda um país mudando a Câmara de Deputados apenas. Você muda uma geração mudando os pais e mães e filhos nas casas. A bênção de Abraão não é para o plenário nem para o Supremo Tribunal. A bênção de Abraão é para abençoar todas as famílias da terra. O mover de Deus é nas casas. O mover de Deus não é no governo, na política, nem na economia. O mover de Deus é nas casas. Agora, Jesus esteve falando do reino, mas os discípulos se confundiram naquela ocasião. Assim como ainda hoje alguns discípulos se confundem nessa situação. Onde está a confusão? Eles pegam e perguntam para o Senhor. Na hora que Jesus fala do reino, 40 dias, eles falam, mestre, antes do Senhor ir embora, porque Jesus ia ser levado nas nuvens. Antes do Senhor ir embora, uma pergunta. Quando é então mesmo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ora, irmãos, o que é o reino de Israel? O reino de Israel é um reino desse mundo. Político, econômico, é um governo dessa terra. Quando você vai restaurar o reino de Israel? Eles perguntam, depois de Jesus ficar ministrando sobre o reino, eles perguntam sobre o reino de Israel. Ou seja, os camaradas era difícil de aprender, irmão, não era fácil não. 3 anos e meio ensinando, depois de ressurreto ensinando 40 dias, e eles ainda estavam errando o alvo. Jesus pega ainda com paciência, ouve a pergunta e diz, não te preocupe, Pedro, Tiago e João e apóstolos, não te preocupe com o reino de Israel, porque isso é algo que está reservado pelo próprio Pai, para o seu devido tempo, e isso não compete a vocês, compete a Ele. Mas a vocês, sabe o que compete a vocês? Atos 1:8. Quanto a vocês, te preocupo com uma coisa: recebereis dínamos ao vir sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder explosivo ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. O que é isso? Isso é o reino dos céus. Isso é o reino que Jesus introduz. É o reino de poder do Espírito, poder explosivo, para estabelecer testemunho de Deus em cada cidade, das regiões e das nações.
Jesus então fez o extrato final aqui de como estabelecer o reino. Com o poder do Espírito. Para que é o poder do Espírito? Para cair, chorar, tremer, falar em línguas? Não. Não é para isso que o poder vem, ainda que ele traz isso. O poder vem para estabelecer testemunho de Cristo nas cidades e nas regiões, para fazer discípulos das nações. O que é isso? Isso é Pentecoste. Jesus então treina por 40 dias no capítulo 1 sobre o reino. Os discípulos acham que o reino tem a ver com algo da terra. Ele corrige e fala: não é da terra, é poder do alto. Não é poder de Washington, é poder do alto. Não é poder econômico, é poder do alto. Não é poder político, é poder do alto. Não é poder de manipulação humana, é poder do alto. Para dar testemunha. Sabe o que é ser testemunha? É dar provas da ressurreição de Cristo. Mas recebereis dínamos. A palavra poder no original grego é dínamos, de onde vem a palavra dinamite, ou seja, é poder explosivo. É os homens bombas de Jesus. Você acha que é só o Bin Laden que tem homem bomba? Está equivocado. Jesus também tem uns homens bombas, e aqui estão ele, homem e mulher bomba. Tudo homem. Qualquer hora dessa a gente aperta o botão vermelho e bum. Eu estou aqui apertando a cada 10 minutos o botão vermelho do bum de Deus com a palavra. Só que tem só uma diferença entre os homens bombas de Cristo e os homens bombas do Bin Laden. Os homens bombas do Bin Laden, quando explode, destrói e mata. Os homens bombas de Cristo, quando explodem, constroem e edificam e restauram. Destrói cabeça de demônio, de principados e potestades. Mas quando eles explodem, os homens bomba do Bin Laden, quando explodem, sai ódio, sai vingança, sai crueldade. Os homens bomba de Jesus Cristo, quando explode, sai fé, sai esperança, sobretudo amor divino, amor não criado, amor ágape do céu de Deus. Vamos explodir homens e mulheres bombas de Deus. O que é isso? Recebereis dínamos. Poder do alto é mais do que falar em línguas, viu, irmãos? O genuíno batismo do Espírito Santo, ele é muito mais do que falar em línguas. Ele tem um sinal do falar em línguas, é só um sinal. O melhor do batismo do Espírito Santo não são as línguas. E olha que eu falo em línguas provavelmente mais do que muitos de vocês. Mas o poder do Espírito não é só para falar em línguas. O poder do Espírito, o batismo do Espírito genuíno, ele é um batismo de ágape. É ágape explodindo por dentro, línguas por fora e poder por fora. Ele é muito mais do que falar em línguas, ele é um batismo de amor. Tem gente que fala assim: ágape, pastor, ágape. Os irmãos sabem que existem 3 palavras no grego para definir amor, na linguagem da Bíblia, pelo menos a do Novo Testamento. Amor em português é amor, pronto, só uma palavra. O português é superficial, ele é pobre nesse sentido. Amor no grego tem basicamente eros, que é o amor do marido pela esposa, filéus, que é o amor de irmão e amigo, e ágape, que é o amor com o qual o pai amou o filho, e o filho explodiu na cruz, e pelo Espírito nos enche. Esse amor é um amor, mas como diz o Ricardo Robortella, e cantou muito bem, mais forte que amor de um pai, maior que amor de um homem, mais profundo que um amigo, é o teu amor. É verdade, esse é que é o ágape. Ele é mais forte que amor do pai, mais profundo que amor de homens, maior que amor de homens, mais profundo que amor de amigo. É o ágape, é o amor do pai. O genuíno batismo do Espírito Santo é uma explosão ágape dentro da gente. Quem é genuinamente batizado no Espírito Santo, ele não só cai e chora e fala em línguas, ele se levanta transbordando de amor de Deus.
Tem uns que chamam batismo de amor. Não existe dois batismos, só existe um, batismo do Espírito Santo. Estou falando, não existe dois batismos no aspecto subjetivo, espiritual. Existe o batismo nas águas, claro. Mas em respeito do Espírito Santo, não existe um batismo do Espírito Santo e um batismo de amor. Não, batismo de amor está dentro do combo, do pacote completo, batismo do Espírito Santo. Porque quem batiza com o Espírito Santo? Quem batiza nas águas são os discípulos. E quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. O próprio Senhor Jesus é que batiza a gente no Espírito Santo. Ah, mas foi alguém que pôs a mão na minha cabeça. Foi um membro do corpo de Cristo, um instrumento de Deus. Mas quem te batizou foi Jesus. Quando tu é batizado no Espírito Santo, é Jesus que chega e sopra. Oh, glória. Mas Jesus veio batizar com o Espírito Santo e com fogo, não foi? Ele não veio batizar com o Espírito Santo e com fogo? As línguas é o fogo, o Espírito Santo é o ágape explodindo dentro da gente. Pois bem, isso tudo acontece dentro de qual contexto? Pentecoste. Pentecoste. Os judeus estavam celebrando a festa das colheitas. Irmãos, eu sou fascinado com a maneira que Deus trabalha no tempo. Deus é um Deus de tempo, propósito, estação. Deus faz tudo ao seu tempo exato. Jesus foi entregue para ser crucificado quando? Em qual tempo que estava Israel? Na festa da Páscoa. O que é Páscoa, pastor? Aí o jovem levanta: eu sei, pastor, Páscoa é negócio do coelhinho, ovo de Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa tem a ver com cordeiro. Nós os crentes temos que fazer cordeiro assado na festa da Páscoa. Lá em Porto Alegre eu vou fazer uns cordeiros assados na festa da Páscoa. As que bate. Tomar um chimarrão e um cordeiro assado. Vou fazer. Porque a Páscoa é do cordeiro. Qual cordeiro? O cordeiro cujo sangue foi colocado nos umbrais da porta e livrou o povo do juízo divino sobre o Egito, que tipifica o mundo, Faraó, que tipifica Satanás. E um cordeiro foi colocado nos umbrais da porta da casa daqueles que creram no cordeiro. Aí Jesus, no dia das festas da Páscoa, ele é entregue para ser crucificado. Aí o povo lembra, bem que João Batista avisou: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. Olha o Deus de tempos e estações. Na Páscoa ele é entregue para ser crucificado. E o Espírito Santo vem quando? O Espírito Santo vem no Pentecoste. Por quê? Porque Pentecoste é a festa da colheita. O Espírito Santo veio para quê? Para a colheita dos últimos dias. Qual que é a verdadeira colheita? É a de soja, pastor. O outro fala é de trigo. O outro fala é de algodão. Israel colhia essas coisas todas. E aí Deus chegou e falou: não é nem de trigo nem de algodão. A verdadeira colheita é a tua, Pedro. É a de almas. Vai. Porque a minha colheita não é trigo, a minha colheita é gente, é vidas, é almas, é jovens e velhos, jovens que terão visões e velhos que sonharão sonhos, porque o Espírito será derramado sobre toda a carne, e quando o Espírito é derramado, há uma colheita de almas sem igual. E não é uma colheita restrita a uma só cidade, não. Começa em Jerusalém, mas vai explodir em toda a Judéia, vai esparramar em toda a Samaria, onde ninguém quer ir. Samaria é o lugar onde ninguém quer ir, é o lugar dos rejeitados, dos esquecidos, e vai até os confins da terra. Isso é espalhar pelas nações. Eu ouso dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo é impossível ela não crescer. Ah, está tendo um avivamento não sei aonde.
que tem lá, irmão? Tem crescimento? Tem não. Lá é o seguinte, lá o avivamento lá é o avivamento de cair e chorar e sentir a presença. Para mim não é avivamento, pelo menos não é nos padrões da Bíblia. Avivamento pode ter cair, choro, pode ter lago, pode ter tudo, mas redunda no final em colheita. Porque o Espírito é derramado para colheita. O Espírito é derramado no Pentecostes. Sabe o que é Pentecostes? Tempo de colheita. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Pedro disse: o que está acontecendo aqui, gente, não é que esse povo está bêbado não. Quem fica cheio do Espírito Santo parece que é meio maluco mesmo. Era bacana, era baixai. E dança e chora. Oh, mistério de fogo, aleluia. E cai, e chora, e treme, e dança, e vai mover. Aí o povo olhou de fora e falou: está tudo bêbado. Esse povo encheu a cara de vinho. Pedro falou: foi vinho? Não, foi mais que vinho. O negócio aqui é mais forte que vinho. Vinho é pouco para nós. É vinho novo. Aleluia. Eu antes de conhecer o Evangelho, eu fui introduzido na cultura do álcool, que era a cultura da minha família, né? Pai, vô, todo mundo alcoólatra. Então com 12 anos eu comecei a tomar pinga, amar cerveja com 15, e com 18 eu já não conseguia ficar 3 dias sem tomar uma Skol gelada. E eu tomava, não era para tomar assim, eu tomava porque eu gostava do sabor e gostava do efeito. Eu gostava de tudo naquela Skol gelada aí. Mas eu gostava para valer. Eu chegava a pensar no seguinte: não é possível um final de semana sem Skol. Como é que eu... Aí eu vi meus amigos convertiam e virava crente. Eu só não virava por causa da bebida. Eu falei: gente, como é que pode ficar um final de semana sem beber? Depois eu vim descobrir que os crentes bebem muito. Só que é outra dosinha, eu não sabia. É a dose do Espírito Santo. Aí na hora que eu bebi, eu falei: gente, se eu soubesse antes, eu não ia ficar com a Skol. A Skol é pouco por isso aqui. E agora eu também não consigo ficar um final de semana sem beber um Espírito Santo cheio de fogo. Sem beber uma dose. Eu não consigo, na verdade, na época da Skol era pelo menos 3 dias eu tinha que tomar uma. Agora na época do Espírito Santo não dá 3 dias não. Dá 30 minutos, 3 horas no máximo, eu tenho que tomar mais uma dose. Aleluia. Fica embriagado. Só que não tem dor de cabeça nem ressaca. E tem outro detalhe: o efeito dura a vida inteira. E vai até a eternidade. Eu geralmente, quando eu prego para os jovens, eu falo: tem um bagulho novo, tem algo novo aí no circuito. Você já experimentou o quê? Tem uma aplicação nova aí? Eu tenho. Qual que é? JC. JC, como é que é isso? Aplica na veia. JC na veia. Mas aplica na veia da onde? Na veia do braço? Não, do coração. O negócio é direto no coração. Meu líder de célula era jovem, falava isso para mim, eu ficava doidinho. Eu falei: é esse de Deus. Eu quero é isso, aplica aqui dentro esse negócio. E o efeito então? A maconha você fica meio viajando, a cocaína você dá uma acelerada. O JC você vê anjo, vê céu, vê trono, vê Deus, vê o Espírito Santo. O negócio é punk, como diz os jovens. É cross, é fogo, é muito doido o negócio. Realmente eu falo isso para os jovens. Vem um duendezinho quando toma um chá não sei das quantas. Você vê umas coisas, uns discos voadores quando você fuma uma maconha. E é pouco, esse aí é fraco. O meu vê trono de Deus, vê reino, vê glória, vê anjo subindo e descendo, vê língua de fogo, vê pessoas sendo transformadas, vê a salvação de uma nação inteira, vê a igreja, a casa de Deus descendo do céu. Aleluia, vê as pedras vivas, aplica. Vê a colheita dos últimos dias. Os jovens cheios do Espírito terão visões. Isso é Pentecostes.
E os jovens terão visões. Já viu jovem ter visão? Só cheio do Espírito Santo. Porque jovem, meu amigo, ele não vê um palmo na frente do nariz, é ou não é? A visão de jovem é o seguinte: é a balada do próximo final de semana. É o máximo que ele consegue ver. Aí os pais ficam loucos: menino, você não está vendo? Se não estudar, você não vai longe na vida. Olha daqui 5 anos. Ele não consegue ver. Jovem vê, em linhas gerais, ele vê um palmo na frente do nariz. Ele consegue enxergar o máximo, é a balada do próximo final de semana. Aí ele é cheio do Espírito Santo. Aplica JC na veia com doses de Espírito Santo. Aí o que acontece? Aí ele consegue ver destino, sua cidade tocada, suas escolas experimentando um avivamento. Ele consegue ver o casamento dele. 18 anos de idade eu converti, fui cheio do Espírito Santo. Eu vi com 18 anos de idade esse dia aqui, ó. Eu vi. Eu dizia: nós vamos pregar no Brasil, nós vamos mudar o mundo, nós vamos mudar a história, nós vamos pregar para multidões, nós vamos plantar igrejas. Eu dizia com 18, 19 anos de idade. O povo falava nós dizíamos: nós vamos fazer culto nos estádios. Deus me deu a graça de, antes de sair de Goiânia, a gente fazer o primeiro culto no estádio lá. E eu ainda que fiz a abertura dele, porque eu sonhei junto com o pastor Nau. Nós sonhamos juntos. Quando nós reunimos 300 jovens, nós dizíamos: vamos fazer culto no estádio. Aleluia. Jovens que têm visões. Jovem cheio do Espírito vê o reino vindouro. Ele não vê a balada do próximo final de semana, não. Ele vê o reino vindouro. Ele vê o trono. Ele vê a coroa. Ele vê a volta de Jesus. Ele vê uma mudança de dispensação, uma mudança de era. Ele vê longe. Porque os jovens cheios do Espírito terão visões. E os velhos? Já viu velho sonhar? Só se for com a morte. Não, você está rindo? Tem uma senhora que me procurou, uma nova convertida lá na minha igreja, na nossa igreja. Pastor, eu sonho com morte o tempo inteiro. É morte, morte e morto. Como é que eu faço? Eu falei: vem aqui que eu vou orar. Mata ela, Jeová. Pessoal já morreu, não precisa sonhar mais com morte. Velho sonha com. Velho tem sonho, estou cheio de esperança. O que é sonho? É esperança, futuro, uma mudança. Já viu velho sonhar? Velho que sonha não existe, irmão, nesse mundo. Só os cheios do Espírito Santo. Porque naturalmente, velho não sonha. Velho é assim: ei, meu filho, você está empolgadinho, mas você vai ver ainda, a vida é dura. E velho crente, aparece os irmãozinhos jovens cheios do fogo, fala: está tudo no primeiro amor, e vai ver ainda que tem decepção, meu filho. Primeiro amor, isso aí passa, um dia passa. É tudo assim. Velho não tem sonho, mas quando tem Pentecostes, os velhos sonharão sonhos. Os velhos se levantam e dizem: nós vamos mudar o mundo. Nós vamos fazer história. Nós vamos viver um avivamento. O melhor de Deus ainda está por vir. Tudo que nós vivemos lá em 1900 e bolinha, nós ainda não vimos tudo, nós vamos ver agora. Esses são os velhos do Pentecostes. Eles têm sonhos e os jovens têm visões. É igreja poderosa. E os vossos filhos e filhas e servos profetizarão. Isso é Pentecostes, derramamento do Espírito, sonhos, visões. E para terminar o primeiro tópico do Pentecoste. O outro nós vamos ter que sobrevoar. Pentecoste, né? E como vocês estão no canal Pentecoste aqui, ele é um pouco mais longo mesmo. O outro nós vamos sobrevoar ele, os outros canais. Mas olha aqui, para terminar o Pentecoste é assim, ó. Tudo, tá vendo tanta coisa que tem Pentecoste? Poder do alto, reino dos céus. Nosso reino não é daqui, ele é do alto, na terra. Poder explosivo de fé, esperança e amor. Embriaguez santa, melhor do que a escola, bebida, qualquer outra, chá, maconha, droga. Ele é colheita.
Ele faz os jovens ter visões, e os velhos sonhar, e os filhos profetizar, e até os servos profetizarão. Ele iguala todo mundo no nível profético para falar da parte de Deus. Todos podem falar da parte de Deus. Escravos ou senhores, todos podem profetizar. Pobres ou ricos, todos podem profetizar. Estudados, cultos ou incultos e letrados, todos podem profetizar. Por fim, a Bíblia diz que lá no Pentecoste apareceu sobre cada um deles língua de fogo. Por que língua e por que fogo? Porque o Espírito, por que língua? Porque o Espírito é o Espírito que fala. Quem é cheio do Espírito Santo fala. O que aconteceu, irmão? Estou cheio do Espírito, está nada. Cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito Santo fala. Na célula, o povo encalado. Crente calado, crente oprimido. Vai louvar? Como diz o pastor Silvio, chega de nhenhenhé. O Silvio Galli gosta de dizer. Porque não é cheio do Espírito. Pega um povo cheio do Espírito Santo e começa a louvar para você ver. Sendo fogo em meu coração, eu não vou conter, nem vou controlar, eu quero mais. Você faz, gente, o negócio aqui é poderoso. Não só isso, língua de fogo não é só para cantar, não. Língua de fogo é para profetizar. Começa a compartilhar da palavra, toda hora tem um falando, um levanta e fala, toda hora um falar. O líder sabe o que ele faz? Ele deixa o negócio acontecer. Por quê? Uma célula forte é quando todo mundo quer falar. Por que quer falar? Porque está cheio do Espírito. Se quer falar é porque está cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito fala com língua de fogo. Então é um falar diferente. Não é um falar de fofoca, não é um falar de murmuração, nem um falar de incredulidade. É um falar de fé, é um falar de amor, é um falar de sabedoria do alto. É um falar que todo mundo fala: uau, quem é esse? Esse é o filho da Maria. Bah, mas aquele lá, eles eram gente iletrada, inculta. Eu tinha um dos meus líderes de célula mais frutífero lá em Goiânia, era um analfabeto, Zequinha. É ainda, está lá. Ele não sabia ler. Pegava o compartilhamento e não dava para ele ler. Sabe o que ele fazia? Depois do meu culto, ele pegava o CD, ouvia a semana inteira. Ele decorava o que eu pregava. Chegava na hora da célula, ele pregava. 20 minutos, claro, que é o padrão que a gente põe na célula. Aí pregava. Alguns irmãos outro dia me falaram: pastor, mas na célula não pode pregar. Eu falei: quem disse isso? Vai lá ler o manual da visão, tem 20 minutos para pregação. Tem que ter compartilhamento. Depois da pregação. A pregação não pode ser, a célula não pode ser um ponto de pregação, ou seja, uma reunião que só tem pregação. Mas tem que ter pelo menos uns 20 minutos de pregação. E é bom que seja com língua de fogo ainda. Prega, mas pastor, língua de fogo, você está querendo dizer? É falar em línguas? Não. Língua de fogo é falar com poder. É falar, quando alguém fala com língua de fogo, você sabe. Porque o negócio aquece aqui. Porque a fé aquece. Porque a vida flui. Diga Pentecoste. Capítulo 1 ao 2 de Atos, nós temos Pentecoste. Do capítulo 3 ao 12, nós temos a comunidade do ágape. A vida da igreja. Diga ágape. Do capítulo 2:42, precisamente, ao 12:25, nós temos o que obra surge depois do Pentecoste. Diga assim, ágape. Diga, comunidade do ágape. É uma comunidade de relacionamento. É uma igreja que não é apenas campanheira, culteira, templista. É uma igreja de relacionamentos.
ela se espalha na cidade, de casa em casa, eles comem juntos, eles têm santidade, por isso há temor de Deus, e tem um mover de milagre espalhando entre eles, e tem dia a dia o povo convertendo. Um dia um irmão perguntou para mim: pastor, que projeto que o senhor tem feito de evangelismo lá em Porto Alegre, esse crescimento assim? Outro perguntou: que evento você fez? Eu falo: meu povo não é um povo de evento, eu não faço evangelismo de evento, eu faço evangelismo de estilo de vida. Nós não temos projeto de evangelismo, nós temos estilo de vida de evangelismo, é diferente. Porque um povo cheio do ágape, eles são cheios de lágrima pelos perdidos e compaixão pelos perdidos, e eles se importam com os perdidos, porque é um povo cheio do ágape, é um povo cheio da cruz e do evangelho. E quem é cheio do evangelho, ele é cheio de amor pelo perdido, pelo desgarrado, pelo abatido, pelo aflito. Então é estilo de vida. Eu costumo dizer, eu falei isso para o pastor Luiz: pastor Luiz, se você colocar 10 viderianos em qualquer lugar do planeta, vai crescer. Só pôr um líder ali que os conduz em Deus, vai crescer. Sabe por quê? Porque nosso povo da videira é assim, eles têm uma cultura de ter uma vida intensa com Deus, intensa no evangelho e intensa de relacionamento, que produz evangelismo. Tudo entre nós da videira vira evangelismo, tudo. Vai fazer festa de aniversário, os irmãos, eles chamam, a gente nem quer fazer evangelismo, na hora que vê que não, eles fazem. Tem célula minha que eu tenho que proibir. Ele falou: meu filho, a partir de agora não pode mais chamar visitante, porque não pode, não vai caber na casa, e agora é tempo de treinar novos líderes. Tá bom, pastor, vou tentar. Daqui a pouco ela aparece com: pastor, não é visitante não, é assim, ele já estava na célula, assim, um ano atrás, um dia foi, agora passou por lá um dia, perguntou o endereço. Mas é estilo de vida, é estilo de vida. Isso é a comunidade do ágape. Aí o que acontece com uma comunidade assim? Ela cresce diariamente. Tem igreja que tem crescimento anual, outros têm crescimento semestral, outros têm crescimento semanal. A de Atos é diário. Ou seja, os apóstolos tinham um relatório desatualizado todo dia. Eles tentavam atualizar o relatório, ficava desatualizado de novo. Lá em Porto Alegre nós estamos experimentando o semanal. Todo relatório que eu conto geralmente está defasado, porque na outra semana já muda. E a gente conta semanalmente. Toda semana eu sei quantas pessoas foram na célula, quantos estão na célula, quantos foram no culto. Semanal nós contamos. E todo relatório que eu contei para os irmãos, estamos com 506, mas já está desatualizado, porque semana que vem já muda o número de novo, porque o Senhor tem acrescentado a nós ali semanalmente. Mas eu não estou satisfeito, porque eu quero comunidade do ágape. Comunidade do ágape, Deus acrescenta diariamente. Tem crescimento, tem santidade, gente séria com Deus, que honra o evangelho, que honra a cruz, que honra o sangue de Jesus, que honra o nome de Jesus. É gente que tem temor. Em cada alma havia temor de Deus. E aí, num ambiente desse, onde há temor de Deus, onde há língua de fogo, onde há amor pelos perdidos, não só pelos perdidos, amor uns pelos outros, a Bíblia diz que eles estavam juntos. Eles viviam um estilo de vida de uns aos outros. Eles viviam um estilo de vida, eles tinham uma paixão por estar juntos. O que é isso? É um resultado imediato de um povo cheio do Espírito Santo. Eles amam estar juntos. Estar juntos aonde? Aonde for necessário. É no culto, estamos juntos. Conferência, estamos juntos. Na célula, juntos estamos. Eles gostavam de estar juntos. Uma igreja cheia do Espírito Santo se torna uma comunidade do ágape. A comunidade do ágape é assim, eles querem estar juntos. E outra coisa, não há limites para servirem uns aos outros. Não há. Não tem um necessitado no meio deles. Vai ser despejado, a célula reunia, ia lá e pagava o aluguel dos irmãos. Está passando fome, levanta a cesta, vai lá. Ninguém passa fome. Entre nós não. Não é só a fezinha do tapa nas costas e vamos orar, não. É a fé de meter a mão no bolso se for preciso, repartir o pão, a casa e a vida. É assim que eles viviam, é assim que nós vivemos. Não há um necessitado no nosso meio. Lá em Goiânia, uma igreja de 30 mil membros, não tem missionário palavra. Não tem um necessitado no nosso meio. Eu vivi isso lá, não tem um. Não existe um irmão cuja luz fosse ser cortada que nós não fomos lá e pagamos. Não existe um irmão no meio de 30 mil
que ia ser despejado, que nós não fomos lá e pagamos. Não existe um irmão que não tinha, está desempregado, não tinha como fazer as compras no final do mês, que nós não fomos lá e colocamos uma cesta na casa dele. Lá em Porto Alegre, igualmente. Nós somos comunidade do Ágape. Um dos valores de igreja em cela, sabe qual que é? Gente. Tem igreja que valoriza templo, outras valorizam posição, outros valorizam título e outras valorizam gente. A igreja em cela é a igreja que valoriza gente. Nosso maior patrimônio, gente. Por isso nosso negócio é amar, servir. Tudo entre nós existe para servir e treinar o povo, os santos, porque eles são o nosso maior patrimônio. Tudo é voltado para eles, para treinar, capacitar, amar, servir, cuidar, suprir uns aos outros. Você tentou dizendo, diga amém. Diga ágape. No capítulo 2:42, o texto que nós lemos, até o capítulo 12, você vai ver cenas da vida da igreja. E você verá que é uma igreja de relacionamento, relacionamento de amor, gente pura e simples de coração, que ama de verdade, que ama de verdade, que não desiste em hipótese alguma. Outro dia um irmãozinho ficou afastado de nós 3, 4 meses. Os irmãos não deixavam de visitar, não deixavam de mandar torpedo, não deixavam de bombardear no Facebook, não deixavam de cantar música para eles de serenata de amor no dia do aniversário. Na hora que a filhinha nasceu deles, estava toda a igreja lá, ninguém apareceu, família, nada, mas a igreja estava lá, dando presente, amando, servindo. Não era aquela coisa assim, religiosa, legalista. Está vendo, irmão? Você está vendo aí? Está aí, tendo filho, ninguém vem, mas nós viemos. Volta para a igreja, irmão. Isso não é ágape. Ágape é chegar sem falar nada, só chegar e dar um beijo. Que saudade de você. Olha, estamos aqui com você, quero te falar que mesmo longe, nós estamos juntos. Estamos aqui só para dizer que tanto que você é precioso, tanto que você faz falta, e nós te amamos. Só isso. Não cobrei, vai no culto próxima semana, viu? Deixa ser carnal, deixa ser preguiçoso. Não é assim. Tem líderes que não entenderam ainda como é que de que espírito pertencem. Eles estão meio como os apóstolos lá. Eles acham que são de Elias. Jesus falou, nós não somos de Elias não, vocês não sabem de que espírito sois. Os discípulos foram lá em Samaria pregar, o samaritano falou, não quero saber de Jesus aqui não. Eles voltaram e falaram, mestre, o senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e queimar esse povo tudo? Você acha que eles estavam lembrando de quem? Eu falar de Elias. Jesus falou, vocês não sabem que espírito sois. Vocês não sabem de que linhagem ministerial são. Eu sou da misericórdia e da graça. Eu sou da comunidade do Ágape. Nossa dispensação é outra. Não é do cair fogo do céu. Nós estamos na dispensação da graça, do pagar o mal com o bem. Eu estava ensinando para meus líderes isso. Tem 2 maneiras de você cobrar a pessoa de ir no culto, ser fiel, comprometido. Uma é ligar para ele. Ô irmão, não veio hoje? O que foi? Isso é uma maneira. Cobrador, é o líder cobrador. Mas o mundo já é cheio de cobrador, gente. Arrumar um na igreja, por isso que desvia mesmo. Fala, Deus que me livre. Já tem as Casas Bahia cobrando, já tem os bancos cobrando, chega no patrão cobrando. Agora eu vou para a igreja, eu me arrumo um líder que vai viver cobrando na minha orelha, na minha vida. Deus que me livre, vai cobrando. É o líder cobrador. Nós não somos líderes cobradores, nós somos líderes agapeu, encorajadores. Pastor, mas eu vou deixar o cara ser relaxado? Sabe que tem uma maneira muito mais eficiente do que cobrar para tirar do relaxo? Você liga. Outro dia a anfitriã minha faltando os cultos, faltando as reuniões que não devia faltar, eu liguei. Aí eu ligo, aí ela já fica toda assustada. Óbvio, eu quero falar que eu não fui dessa vez, mas geralmente eu estou sempre. Falei, bom dia, tudo bem contigo? Que ela já foi justificando. Eu falei, tá tudo bem? Pois eu quero te falar que eu não fui. Não estou preocupado se você for ou não foi. Eu queria só saber como é que você está. Porque realmente você geralmente não falta. Provavelmente aconteceu algo complicado contigo, faltou alguma coisa. Eu quero dizer que eu estou junto contigo nessa. O que você precisar, pode contar conosco. Tá bom? Precisando de alguma oração, precisando de suprimento em alguma área. Pastor, até que eu estava passando, eu estava doente, assim, assado. Falei, nós já estamos aí de te visitar então. Pode ser que hora tal. Aí vamos lá visitar, só para amar. Fiz um compromisso na nossa célula. Falei, faltou a reunião da célula, nós visitamos. Faltou, a gente visita. Mas que tipo de visita? Visita ágape.
Não é a visita Sinai. Porque tem irmão que faz visita Monte Sinai. Ele chega e já começa a tremer com fogo e fala: o juízo de Deus está à beira. Você, quero te falar que Deus está te dando a última chance, irmão. É visita Monte Sinai, aí não dá certo. Não sabeis de que espírito pertence. Nós somos a comunidade do Ágape, não a do Sinai. Nós somos do Calvário, não do Sinai. O Calvário é graça. O Calvário é misericórdia, quero e não sacrifício. Aí nós visitamos. Outro dia um irmãozinho, casal, filhozinho adoeceu. Deu uma espirradinha, deixei na cela. Já viu? Relaxa. Não estou falando que não é relaxo. É uma espirradinha, não deu para ir que o menino está espirrando, sabe como é que é? Aí o que a gente faz? Final da cela. Fala, vamos lá visitar. Pôr o dedo na cara. Não. Vamos orar que o menino está espirrando, gente. Senhor, tu curas, tu sara, tu limpa, tu lava. Ele é tão precioso. Pega no colo. A minha esposa pega no colo. É tão lindo. A gente ora, abençoa. Abraço. Quero falar para vocês, irmão. Nós somos igreja. Sabe o que é essa igreja? Mesmo se você não vá até nós, nós vamos até vocês. E nós estamos juntos na dor, na doença ou na vitória. Pergunta se faltou. Nunca mais faltou. O menino vai quase desmaiando, mas vai. Eu é que falo, não, irmão, vamos voltar. Hoje pode ir embora, hoje. Vamos levar para o hospital, menino. Porque nada é mais forte do que o Calvário. Sinai não tem poder do Calvário. Sinai é lei. Calvário é ágape. Sinai é líder cobrador. Calvário é líder encorajador, consolador. Oh, aleluia. Diga assim, comunidade do Ágape. Quando você lê Atos do capítulo 2, 42 até o capítulo 12, o que você vê é uma comunidade de amor. Mas amor não é amorzinho, não. Não é amor. É amor mais forte que amor de um pai, maior que amor de homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. É amor, irmãos, que constrange, que não desiste, que ama até o fim. E as pessoas dizem: o que eu admiro nessa igreja é que vocês não desistem da gente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Vocês não desistem de nós. Eu estou aqui de volta porque não vejo isso em lugar nenhum. Eu falei, essa é a intenção mesmo. É mostrar que nós somos distintos, porque nós somos discípulos de Jesus. Quando amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim o mundo saberá que vocês são dos meus, vocês são meus discípulos. Está lá em João 13. Ágape, diga assim, graça. Capítulo 15 de Atos, nós temos a tensão teológica, uma crise doutrinária nas igrejas que estão nascendo. Qual a crise? Os da lei e os da graça. A doutrina legalista e a doutrina do favor imerecido. Foi uma crise teológica dos dias dos apóstolos. Estourou lá na mão de Paulo em Antioquia. Paulo, mensageiro da graça, disse: essa mensagem legalista de que tem que fazer algo para poder agradar a Deus vai acabar com a obra. Mas nós estamos vindo lá da sede, lá de Jerusalém, com o apóstolo Pedro. Ele falou, então é lá que nós vamos conversar, meu assunto é lá. E Paulo chama Barnabé, os dois vão para lá. Com humildade, com sabedoria, chega lá, propõe a discussão do assunto. O assunto é discutido um dia inteiro. E todos chegam a unânime conclusão: o evangelho é da graça, não precisamos colocar padrões da lei para os gentios, porque eles foram salvos pela fé, mediante a graça, pela graça mediante a fé, pela graça mediante a fé. Deus os alcançou. Pedro disse: eu fui na casa de Cornélio, o mover de Deus veio sobre eles. Nós já entendemos que Deus quer salvar. Deus não olha
o seu favor segundo as obras dos homens, mas segundo a obra da cruz. O que é isso? Graça. A igreja de Atos era uma igreja cuja mensagem era permeada com a visão da graça. Que a graça é o favor não merecido. A lei diz o que tu tem que fazer para agradar a Deus. A graça diz o que Deus fez na cruz por ti, para que tu possa, pela fé, agradar a Deus. A lei diz: proíbe, não toques, não faça. E o que ela gera? Resultado da lei: pecados. E a graça diz, a lei diz assim, ó, não adulterarás. A graça diz, eu te prometo que em mim você nunca nem adulterarás, bem como nem cobiçarás com o teu coração. A graça faz da lei uma promessa. Graça. A mensagem daquela igreja era a mensagem permeada, saturada da graça. Que a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é a graça? Que Deus é como nosso Deus, que todas as nossas obras tu as faz por nós. Diga graça sobre graça. E temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1. Graça. Capítulo 15, a conclusão final do conselho, da conferência de apóstolos foi: nós vamos continuar proclamando a mensagem da graça. Nós não vamos permitir em nossas igrejas ninguém introduzir o ensino legalizante da lei de que os cristãos só podem agradar a Deus mediante as obras. Tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não vamos permitir esse veneno entrar entre nós. Nós vamos continuar dizendo que o que tem que ser feito é crer e receber da graça, e por essa fé eles irão se livrar das prostituições, do sexo ilícito e da idolatria e de tudo aquilo que está ligado ao pecado dos pagãos. Quinto, enviados. Do capítulo 15, 30 ao 18, 22, nós temos Paulo e as suas equipes apostólicas, a partir de Antioquia, cruzando a fronteira da Macedônia. Cruzar a fronteira da Macedônia era entrar nos limiares dos povos ainda não alcançados. Era começar a fazer evangelismo em lugares onde o evangelho não tinha chegado. Era começar a entrar em cidades onde o índice de cristãos e de igrejas eram baixíssimos. É o princípio do passar a Macedônia. É uma igreja enviada. É uma igreja que está cruzando novas fronteiras na direção do perdido, na direção dos que não conhecem o evangelho. É uma igreja enviada. Uma igreja apostólica é uma igreja enviada. Apóstolo significa enviado. E uma igreja apostólica é uma igreja que se vê como enviada. Cada um, depois do culto, quando ele sai daqui, sabe como ele se vê? Ai, satisfeito, assisti um culto bom hoje, comi e me bastei. Não, isso não é igreja enviada, isso é igreja consumista. Igreja enviada, ele se levanta e fala: comi para mim e estou levando uns 3 pratinhos que eu já sei até para quem que eu vou dar. Quando eu chegar em casa tem um, no vizinho tem outro, e lá na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, eu já tenho outro para eu levar, porque Deus me colocou naquele lugar para ser enviado da parte de Deus. Os missionários, os pastores que pregaram foram enviados para nós, mas nós fomos enviados para aqueles para os quais nós chegamos até eles. Sabe o que é isso? É uma igreja enviada. Está lá no seu trabalho, não tem ninguém crente ainda. Está lá na sua escola, um monte de gente ímpia, adorando ao diabo, Corinthians, whatever. Aí você chega e fala: Deus me enviou para esse povo. Nós vamos anunciar, porque eu estou aqui não é por acaso. Está lá, é médico,
é advogado, não é nada, é só disfarce. É tudo missionário. Diga enviados. Sexto, do capítulo 18 ao 21, nós temos a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que era uma célula, aberta por Paulo e seus discípulos Priscila e Áquila, um casal, que tinha 12 irmãos. Paulo chegou lá, ministrou o batismo do Espírito Santo no povo. Depois que o povo falou em ficou cheio do fogo, Paulo começou a ensinar a palavra para eles durante 2 anos, ensinando a Bíblia, a palavra. Sabe o que aconteceu enquanto Paulo ensinava a palavra? Os principados e potestades foram desarticulados na cidade de Éfeso. Lá era uma cidade altamente corrompida, idólatra, enfeitiçada. Paulo não enterrou Bíblia, não fez flecha de fogo, não jogou sal para cima e para baixo, não marcou pontos estratégicos de guerra espiritual, não fez nada disso, só pregou o evangelho e edificou a igreja, só isso. E isso colocou a deusa Diana solitária, a Diana dos Efésios, e o seu templo esvaziou-se. Não porque Paulo jogou uma bomba profética lá em cima, nem foi lá e enterrou uma Bíblia na frente, não. Paulo nem olhou para o templo de Diana. Ele só começou a pregar e ensinar o povo a palavra. E enquanto ele ensinava a palavra, sabe o que aconteceu? Uma onda de milagres explodiu na igreja. Feiticeiros convertiam e entregavam seus livros de feitiçaria. Discípulos cheios do Espírito se levantava e espalhou por toda a região da Ásia Menor. A cidade de Éfeso é uma cidade principal da região da Ásia Menor. Toda a região da Ásia Menor ouviu falar do Evangelho a partir daquela igreja. Por quê? Porque cada membro saía dali tão cheio de Deus. Ele visitava nas férias seu parente lá em Filadélfia, e chegava lá em Filadélfia e abria uma célula. Voltava de férias e falou: pastor Paulo, tem uma igreja lá em Filadélfia agora também. O outro falou: eu também fui lá em Sardes, que é tudo cidades da Ásia Menor. Eu fui lá em Sardes também, nas férias com a minha família. Na hora que eu vi que não, fizemos uma festa lá do Natal, e eu falei do Evangelho, e o povo agora lá está tudo crente. O que a gente faz? Vamos abrir igreja também de Sardes. E toda a Ásia Menor conheceu o Evangelho no intervalo de 3 anos. Meu Deus, 3 anos. A Ásia Menor é um estado meio que do tamanho do Rio Grande do Sul, pastor César. Era uma região, na verdade, o estado, não, uma região. Hoje está dentro da Turquia. Era mais do tamanho do Rio Grande do Sul. O homem sacudiu aquela região todinha em 3 anos, a partir de uma igreja local forte, ministérios sólidos, profetas e mestres ensinando, palavra liberada, células cheias do Espírito Santo. E a glória veio, sacudiu tudo, cresceu tudo, multiplicou tudo. Por quê? Quer saber o que é avivamento? Vai ver em Atos. Atos tem avivamento. Especialmente em Éfeso, você vai experimentar uma igreja local debaixo de avivamento, liberando um avivamento em uma região inteira. E por fim, eu pulei o sacerdócio lá do Atos 13 e 14, né? Porque eu já falei de sacerdócio para os irmãos ontem à tarde. Missões. Por fim, você vê Paulo no capítulo 21 ao 28, trabalhando arduamente para chegar em Roma. Que é Roma? Capital dos confins da terra. Paulo falou: esse mover que está conosco, não é só para ficar conosco. Ele tem que espalhar para o mundo. Ele tem que ir para lugares estratégicos do mundo. Ele tem que ir para centros de influência do mundo. Esse mover não pode parar aqui. E Paulo vai para a capital dos gentios, para a capital do mundo conhecido da época. Vai preso, ele faz tudo que for preciso para poder chegar lá. Escreve uma carta primeiro, depois é preso, pede o julgamento do tribunal de César. Sabe o que era pedir o julgamento do tribunal de César? Era pedir a morte. E de fato ele morreu lá, assassinado no julgamento de César. Mas Paulo dizia: eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que o evangelho seja pregado em Roma. Eu vou para Roma, ainda que para pagar o preço para pregar lá vai requerer a minha morte. Eu já estou sendo derramado como oferta de sacrifício vivo. Sabe o que é isso? Paixão missionária. A igreja de Atos é uma igreja de gente que tem paixão missionária.
que tem paixão por cruzar a Macedônia, por encher Samaria e até os confins da terra com o Evangelho. É uma igreja que está sempre expandindo, avançando e cruzando novas fronteiras. Não é só Santos, nós vamos encher a Baixada Santista. Não é só a Baixada Santista, nós vamos encher o estado de São Paulo. Não é só o estado de São Paulo, nós vamos balançar o Brasil inteiro. Não é só o Brasil inteiro, nós vamos para Venezuela, nós vamos para o México, nós vamos para Colômbia, nós vamos para Bolívia, nós vamos para botar fogo na América Latina. Não é só América Latina, nós vamos para os países de fala portuguesa, na África, nós vamos, oh aleluia, para os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e solte a África do Sul, oh nós vamos. Diga explosão Atos. Acabamos então de ver aqui o livro de Atos em 7 palavras. Diga assim: Pentecoste, ágape, graça, sacerdócio, enviados, avivamento, missões. Amém? Quem quer experimentar uma explosão Atos na sua vida, na sua célula, na sua igreja? Coloque-se de pé. Diga assim: Espírito Santo, enche-me dessa visão celestial, desse poder do alto, dessa graça. Envia-me, levanta-nos como um povo de sacerdotes. Espírito Santo, enche-me do ágape, explode o Pentecostes em mim, coloca a palavra da graça, envia-me a cada domingo, a cada dia, aviva-nos como igreja, levanta-nos para cruzar as fronteiras missionárias aos que ainda não foram alcançados. Explosão ágape. Haverá uma explosão. Explosão ágape. Levanta a mão para o Pai. Irmãos, eu profetizo: haverá uma explosão. Haverá uma explosão de ti, Senhor. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão do Espírito, Senhor. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão em cada célula, Senhor. Nessa igreja, Senhor, haverá uma explosão. Haverá uma explosão no teu ministério, pastor, na tua célula, na tua casa, na tua vida cristã. Eu profetizo. Haverá uma explosão. Explosão Atos na Baixada Santista. Explosão Atos na Baixada Santista. Essa igreja está sendo preparada por muito tempo da parte do Senhor para uma explosão. E o que o Senhor vos diz hoje é o seguinte: até agora não houve a explosão. Até agora foi a preparação. A partir desses dias está começando uma explosão. Contem a partir de março de 2014. Haverá uma explosão nessa igreja local. Haverá uma explosão em toda a Baixada Santista.
haverá uma explosão de crescimento, que vocês se assustarão, vocês se surpreenderão. E Deus estava vos preparando há 10 anos para a explosão que está vindo. E agora o que o Espírito Santo fala no meu coração claramente é que haverá uma explosão nessa igreja. Muitos têm vindo para ver a pólvora sendo preparada, mas quando tiver a explosão, vocês não têm ideia do que vai acontecer. Muitos têm vindo para ver a pólvora sendo preparada, mas na hora que vê a explosão, vai espalhar estilhaços de fé, de ágape, de multiplicação para os 4 cantos desse país. Haverá uma explosão nessa igreja. Contem a partir de março de 2014. Eu estou te falando da parte do Espírito Santo. Haverá uma explosão. Uma explosão. Até agora foi a preparação. A pólvora foi ajuntada. Agora o fogo vai explodir tudo. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão do teu Espírito, Senhor. Explosão de crescimento, explosão de multiplicação de pastores e líderes, explosão de fé e milagres, explosão de salvação entre os jovens. Haverá uma explosão entre os jovens. O que você viu até agora não foi a explosão, foi só a preparação. Deus só te deu os líderes. Todos que você vê, bonezinho, brinquinho, é tudo líderes. Eles nem sabem direito, mas Deus já está te falando. A explosão está vindo a partir deles. Vocês vão entrar nas escolas e vão conquistar escolas inteiras. Vocês irão entrar nas faculdades e vão conquistar faculdades inteiras. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão do teu Espírito, Senhor. Explosão de amor. Vai ser uma igreja do ágape. Vai ser uma igreja dos encorajadores. Uma explosão de amor nas células. Vai chocar o perdido, o ímpio. Famílias inteiras vão vir falando: que povo é esse? Que amor é esse? Que é isso? Ninguém amou meus filhos desse jeito, nem eu. Vai ter mães falando. Porque haverá uma explosão. Haverá uma explosão. Uma explosão de treinamento de pastores e líderes. Haverá uma explosão. Batismo de 1000. Vocês irão fazer batismos de milhares. Tem um batismo de 1000 que está vindo aí. Vocês vão fazer em lugares públicos. Batismo de 1000 na praia. Haverá uma explosão. Santos vai ficar boquiaberto com esse batismo dos 1000. Eu não sei em quanto tempo vai ser, se é em 2 ou em 3 anos. Eu não sei exato. Eu não tenho a percepção exata aqui. Mas haverá um batismo de 1000. Em 2 anos. Em 2 anos. Uou! Haverá uma explosão. Vai vir a imprensa, vai vir TV. Eles virão e falar: o que é isso? O que está acontecendo? Eu vou falar para ele: é a explosão Atos. Haverá uma explosão. Explosão do Espírito Santo. Explosão ágape. Haverá uma explosão missionária.
Haverá uma explosão missionária. Não vai ser agora. Há um tempo e outro tempo. No primeiro tempo é a explosão aqui local, para ser modelo. Depois disso, se prepare, que vai haver uma explosão missionária. Os 4 cantos do Brasil e do mundo. Haverá uma explosão, Senhor. Aleluia. Levante suas mãos para o Pai. Tem uma onda do Espírito vindo aqui muito forte agora sobre nós. Levanta a mão bem forte. O Senhor vai liberar uma explosão de fé e de oração. O Senhor vai levantar generais de oração. O Senhor vai levantar generais de conquista. O Senhor está liberando agora uma explosão. Levanta a mão e receba. Levanta a mão e receba. Levanta a mão e receba. Explosão de espírito de oração e súplica, e conquista e ousadia. Explosão, 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 explosão do espírito de oração e súplica e conquista e fé.